Isso não se faz. Isso não se faz. Indiretamente, vocês estão indo contra a unidade da igreja. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Nelson e de todos os nossos irmãos. Que esse gesto simbólico seja um gesto profético para o Brasil, para essa divisão que nós vivemos na nossa igreja. Mas nós queremos dizer também que essa casa é a igreja, onde também esses nossos irmãos que estão em outros redis são ovelhas do mesmo pastor. Isso não é ser católico, minha gente. Pode ter toda a linguagem bonita, pode ter o cenário mais lindo, a produção mais bonita, o fundo musical mais legal. Mas no final das contas, quem é para você? O que é para você o catolicismo? Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema: o que é a verdadeira obediência católica? Em nosso episódio sobre a série de TV The Chosen, cujo link pode ser acessado aqui embaixo, na descrição, fizemos uma análise criteriosa à luz da tradição e do magistério de sempre da Santa Igreja, concluindo que não convém ao católico prestigiar ou promover a série. E embora a nossa análise tenha se baseado não em opinião nossa, mas em documentos da Igreja e na autoridade de 4 papas, sentimos que as reações que recebemos na ocasião nos impunham a produção de um segundo episódio, também disponível aqui na descrição, no qual analisamos os 3 perfis básicos dos católicos associados àquelas reações. Algo parecido se deu mais recentemente por ocasião do nosso episódio sobre a pena de morte, também disponível aqui na descrição, em que demonstramos a ruptura doutrinal acerca dessa matéria promovida em 2017 pelo atual pontífice, o Papa Francisco. Empenhando sua autoridade em nome da religião, o Santo Padre declarou que, à luz do Evangelho, a pena de morte é inadmissível, com base no entendimento de que o 5º mandamento, não matarás, refere-se tanto ao inocente como ao culpado, descontinuando claramente o ensinamento de sempre da Santa Igreja quanto aos casos de guerra justa e legítima defesa. Mais uma vez, não chegamos a tal conclusão por opinião nossa, mas com base no ensinamento de sempre dos papas a respeito do tema, de modo que poderíamos nos perguntar: teria então a Igreja ensinado um erro doutrinal por mais de 2000 anos? Além disso, ressaltamos um duplo padrão aplicado pelo Santo Padre. Se em 2017 a pena de morte mereceu um enfoque sobretudo religioso, o mesmo não se deu em 2020 com relação ao combate ao aborto na Argentina, sua terra natal. Embora a doutrina católica condene o derramamento de sangue inocente como um dos 4 pecados que bradam aos céus e clamam a vingança de Deus, em vez de grave advertência pública, também em nome da religião, e ameaça de justa excomunhão contra os envolvidos na promoção do aborto em seu país, o Papa declarou que não era contra o aborto por causa da religião, posto que este assunto deveria ser tratado no âmbito da ética humana e da antropologia. Noi non siamo contro l'aborto per la religione, no. É um problema humano. A questão do aborto não é uma questão religiosa. Não nos opomos ao aborto por motivos religiosos. Não, é uma questão humana e deve ser tratada como tal. Considerar o aborto partindo da religião é ignorar esse pensamento. A questão do aborto deve ser estudada do ponto de vista antropológico. Ora, é claro que o mal intrínseco do aborto pode ser demonstrado à luz da lei natural e independentemente da religião, e quando dizemos religião, evidentemente nos referimos à única verdadeira, a religião católica apostólica romana. Mas tal demonstração naturalista convém antes a agnósticos e seculares do que ao vigário de Cristo, cuja autoridade e distinção essenciais estão em sua missão de guardar, defender e pregar o depósito da fé sobrenatural, da qual depende a salvação do gênero humano. Foi nesse sentido que, com muito pesar, aplicamos os termos atitude modernista e omissão pontifícia quanto à questão do aborto na Argentina. Como no caso de The Chosen, porém, a clareza de nossa exposição no episódio sobre a pena de morte novamente não nos livrou das acusações infundadas de desonestidade, desrespeito e desobediência para com o Papa. Os mais confusos ou desonestos chegam mesmo a nos acusar de cismáticos e sedevacantistas, isto é,
de que causamos divisão na única Igreja de Cristo e que dela pretendemos nos separar por não reconhecermos no Papa Francisco a sucessão de São Pedro? Tais manifestações nos foram dirigidas tanto por comentários em nosso Instagram, como por reações em vídeo de influenciadores famosos. O tema do vosso vídeo é pena de morte, e vocês colocam o Papa Francisco como se ele estivesse relativizando a vida. Isso não se faz. Isso não se faz. Indiretamente, vocês estão indo contra a unidade da igreja. Pode ter toda a linguagem bonita, pode ter o cenário mais lindo, a produção mais bonita, o fundo musical mais legal. Mas no final das contas, quem é para você? O que é para você o catolicismo? Sobre tais acusações, acima de tudo e por dever de caridade, assinalamos o seguinte: quem causa divisão e cisma na igreja é quem defende e prega o erro, afastando-se do que ela sempre ensinou em matéria de fé e de moral. Quando o batismo do Espírito Santo desceu sobre a Igreja Católica, o Papa João Paulo II chamou um pastor de Minnesota, nos Estados Unidos, e o apelido dele depois ficou como Senhor Pentecostes, esse pastor. Esse pastor foi o único pastor que recebeu o prêmio da Ordem de Santa Cruz, que é um prêmio que tem no Vaticano, único evangélico protestante a receber esse prêmio, porque são católicos que recebem, pelo bem que ele fez à Igreja Católica, formando aquilo que seria aquilo que nós somos hoje. Então, quando você fala de um evangélico, quando você fala de um ortodoxo, saiba que a Igreja Ortodoxa, que a Igreja Protestante, que a Igreja Católica, que a Igreja, o corpo de Cristo rezou, orou por séculos para esse batismo. O que infelizmente notamos é que há uma grande confusão entre os que se dizem católicos quando se trata de obediência às autoridades eclesiásticas e quando nos acusam de sede-vacantistas, não se dão conta de que com sua papolatria seletiva praticam, eles sim, um sede-vacantismo retroativo, uma vez que negam a autoridade de papas anteriores em favor das ambiguidades e arbitrariedades do atual pontífice. Porque não fui eu que inventei esse papo de unidade. Isso já existe há muito tempo. Existem documentos da igreja muito sérios, escritos pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, pelo Papa João Paulo II, que falam da comunhão da igreja cristã no mundo inteiro, incluindo as igrejas neopentecostais. A sentença bastante difundida, segundo a qual é melhor errar com o Papa do que acertar sem ele, manifesta a ignorância modernista de quem acha que o Papa é infalível sempre que se pronuncia. É nesse sentido que nossos acusadores papólatras têm mais em comum com os sede-vacantistas do que imaginam. Na prática, ambos consideram o Papa sempre infalível. A diferença é que, para o papólatra, o erro de um Papa apenas parece ser um erro, enquanto para o sede-vacantista, um Papa que erra apenas parece ser Papa. Em ambos os casos, é como se um Papa nunca pudesse errar. Não é nossa intenção aqui nos aprofundarmos sobre o dogma da infalibilidade papal, apenas formalizado no Concílio Vaticano I, uma vez que os papas sempre tiveram a infalível assistência do Espírito Santo quando se punham sob as devidas condições de pronunciamento. Tampouco pretendemos esticar qualquer desenvolvimento sobre o sede-vacantismo, uma vez que tal acusação não corresponde nem aos pronunciamentos nem à postura do Centro Dom Bosco. O Papa pode excomungar esse pessoal do Centro Dom Bosco pelas atitudes deles? O Catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico diz para nós que aqueles que não reconhecem, não é o caso do Centro Dom Bosco, até que, pelo que eu sei, eles reconhecem a autoridade do Papa Francisco, o reconhecem como legítimo sucessor de Pedro. Mas aqueles que não reconhecem, não é o caso do Centro Dom Bosco, mas aqueles que não reconhecem o Papa Francisco e caem no sede-vacantismo, automaticamente esses estão incorrendo contra a unidade da igreja. Mas permita-nos comentar um pouco sobre a relação entre autoridade e obediência. Já em nosso segundo episódio, cujo link também pode ser acessado aqui embaixo na descrição, abordamos a questão da identidade católica, demonstrando que o verdadeiro católico não é de esquerda nem de direita, não é conservador nem progressista, porque tem a consciência de que a nossa existência não se restringe a definições materialistas, naturalistas ou às utopias ideológico-políticas deste mundo. Na medida em que tais denominações não passam de ramificações de um mesmo espírito liberal, revolucionário,
resistente ao reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e hostil à autoridade espiritual e moral da Santa Igreja sobre os povos e os estados, o católico só pode se definir como antiliberal e contra-revolucionário. Nesse sentido, contrariamente aos revolucionários, que paradoxalmente afirmam a igualdade entre homens que se governam e se punem uns aos outros sem reconhecerem que só por mandato divino poderiam fazê-lo, a condição católica é a mais coerente quanto ao conceito de autoridade, porque se funda no reconhecimento da hierarquia da criação e na fonte suprema de autoridade, que é o próprio Deus, Criador, Redentor e Santificador, autoridade da qual participam todos os líderes reconhecidamente constituídos, como nos atesta o próprio Cristo no Evangelho, em face da fúria dos deicidas. Pilatos entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: "Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Não terias poder algum sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior." Também São Paulo, em sua carta aos Romanos, reitera as palavras de Nosso Senhor quanto à origem divina da autoridade dos que nos governam. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus, para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Convém assinalar que São Paulo proferiu tal ensinamento num tempo de hostilidade e perseguição aos cristãos, de modo que sua defesa cristã da legitimidade da espada do poder temporal podia perfeitamente voltar-se contra os seguidores de Cristo, como de fato se voltou contra ele próprio, uma vez que o apóstolo dos gentios foi martirizado com a espada. Por outro lado, parte dos comentaristas ao nosso episódio sobre a pena de morte nos criticaram justamente por apoiarmos a licitude de tal condenação sob as autoridades indignas e persecutórias de hoje, alegando que tal medida se poderia voltar contra nós mesmos, dando a entender que a verdade deve se sujeitar às circunstâncias do tempo presente. O testemunho de São Paulo, porém, demonstra de modo eloquente o amor incondicional do cristão à verdade, ainda que isso lhe custe a própria vida, e é esse amor que buscamos viver no apostolado do Centro Dom Bosco, apesar de nossas misérias e indignidades. O mesmo ensinamento podemos encontrar no Catecismo Romano, também conhecido como Catecismo de Trento, promulgado pelo Papa São Pio V em 1566, ao nos ensinar que os deveres do quarto mandamento, honrar pai e mãe, não se aplicam apenas aos pais, mas que também se estendem a todos os que nos são hierarquicamente superiores, tutores, professores, patrões, etc., diz o mesmo catecismo: nossa veneração naturalmente não se reporta à malícia e perversão humana, se tal houver nos detentores do poder, mas à autoridade divina de que estão revestidos. Por mais estranho que pareça, nunca poderá haver uma razão suficiente para lhes negarmos o devido respeito, ainda que eles nos persigam com todo rancor e hostilidade. Contudo, não podemos obedecer-lhes de maneira alguma quando dão ordens ímpias e injustas, porque não o fazem de acordo com os seus poderes, mas por injustiça e maldade. Ou seja, nosso respeito às autoridades se deve à fonte do poder a eles concedido, que é o próprio Deus. Por isso devemos lhes venerar mesmo quando são pessoalmente indignos, mas tal veneração não nos obriga à obediência quando as ordens emanadas por tais autoridades conflitam com as leis de Deus. Percebemos ainda a mesma continuidade doutrinal na encíclica Sapientiae Christianae, sobre os deveres fundamentais dos cidadãos cristãos, promulgada pelo Papa Leão XIII em 1890. Sagrado é, pois, para cristãos o nome de autoridade pública, por verem nela, ainda quando reside em sujeito indigno, algum reflexo e semelhança da majestade divina. Justo e devido é para eles o respeito das leis, e não por medo da força e de sanções penais, mas por simples dever de consciência. Mas também, se as leis do Estado se puserem em aberta contradição com a de Deus, se forem injuriosas para a Igreja ou contrárias aos deveres religiosos, se violarem no sumo pontífice a autoridade de Jesus Cristo,
então resistir é obrigação e obedecer seria um crime, e crime até contra a pátria, porque pecar contra a religião é fazer mal ao próprio Estado. Notemos como o Papa Leão XIII reafirma a autoridade do próprio Jesus Cristo na figura do Sumo Pontífice, uma autoridade, portanto, acima de toda autoridade política deste mundo. Recentemente, porém, com que pesar os católicos de todo o mundo não acompanharam na imprensa o emprego de um termo infeliz pelo Papa, incompatível com a dignidade de seu cargo, ao se referir à seríssima questão da homossexualidade nos seminários em uma reunião privada com bispos italianos? Pior que isso, com que tristeza ainda maior não testemunhamos o vigário de Cristo curvando-se à polícia moral de um mundo decaído, retratando-se aos costumeiros inimigos da Igreja, como se sua cartilha tivesse algum valor, como se a Igreja de Cristo tivesse algo a aprender com o ativismo LGBT e abortista e como se a este devesse se submeter. Poucos dias depois, os mesmos veículos de notícias viriam a divulgar que o Santo Padre não só elogiou, como também redigiu o prefácio do último livro do padre jesuíta norte-americano James Martin, também conhecido como Apóstolo LGBT, chegando mesmo a declarar que devemos ser muito gratos ao padre James Martin, cujos outros escritos também conheço e aprecio. Tais acontecimentos que nos seguem lançando a todos na perplexidade apenas reforçam a subserviência, quando não a irrelevância, a que tem sido tristemente relegada a Igreja de Cristo aos olhos do mundo, graças ao modernismo que parasita espiritualmente seus mais destacados prelados há mais de meio século. Entretanto, se tais ocorrências não nos eximem do respeito devido ao Santo Padre enquanto tal, nem por isso devemos calar sobre o que impacta negativamente as consciências ligadas ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Resistir publicamente a seus erros não é desrespeitá-lo, assim como resistir aos vícios de um pai em defesa dos irmãos, por exemplo, não viola o quarto mandamento. É o mesmo São Paulo que nos constrange em sua carta aos Gálatas. De fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um Evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. E também o doutor angélico, Santo Tomás de Aquino, ao se questionar na Suma Teológica sobre se alguém está obrigado a corrigir o seu prelado, responde-nos o seguinte: por isso o apóstolo escreve que os súditos advirtam o seu prelado quando diz: dizei a Arquipo, cumpre o teu ministério. Devemos, porém, saber que, correndo iminente perigo à fé, os súditos devem advertir os prelados mesmo publicamente. E assim diz a glosa de Agostinho: o próprio Pedro deu aos maiores o exemplo de, se porventura se desviarem do caminho reto, não se dedignem ser repreendidos mesmo pelos inferiores. Infelizmente, a dramática crise que há décadas assola a Santa Igreja abalou profundamente a identidade católica, de modo que mesmo aos leigos cabe operar em defesa da fé, segundo suas possibilidades. Ao aproximar-se de Jerusalém, pouco antes de chorar sobre a Cidade Santa, Nosso Senhor foi interpelado pelos fariseus para que fizesse calar os brados da multidão em reconhecimento à sua grandeza, no que Nosso Senhor lhes respondeu: se estes se calarem, clamarão as pedras. Felizmente, as pedras têm clamado cada vez mais. A tradição ressurge em todo lugar, sobretudo entre os mais jovens, ainda que ao preço do martírio incruento, sem sangue do corpo, mas com o sangue da reputação, como ilustra o caso recente do jogador de futebol americano Harrison Butker, atacado pela mídia progressista por defender pública e convictamente a realeza social de Cristo no discurso de formatura proferido em uma faculdade católica, com louvores à missa tradicional e duras críticas aos bispos que não pastoreiam devidamente suas ovelhas. Ou ainda, como no caso dos jovens do Rio Grande do Sul, que agarraram-se ao Santo Rosário em valente defesa de uma paróquia contra a profanação de seu templo, mesmo sofrendo o abuso da força. Segundo as palavras do Santo Padre Leão XIII, que citamos minutos atrás, a verdadeira obediência católica ordena-se antes a Deus que aos homens. Portanto, permaneçamos firmes nestes tempos difíceis. Inspiremo-nos no exemplo de Santo Estevão, primeiro mártir, que não hesitou em lançar contra os líderes religiosos de seu tempo a infidelidade que praticavam, mesmo sob as pedradas que lhe fizeram entregar sua alma a Nosso Senhor Jesus Cristo, com aquela paz de espírito própria dos santos, inebriados da verdade. Rezemos, pois,
e ofereçamos nossas penitências por todos os que são chamados ao martírio, bem como para que nós mesmos saibamos corresponder à graça desse mesmo chamado, caso Deus assim o deseje para nós. Rezemos também pelo aumento, pela conversão e santificação de todo o clero, em especial, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que restabeleça o quanto antes em Roma a tradição e o magistério de sempre da Santa Igreja. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!